A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Osana Vidal, da Comunidade Evangélica Reinar. E hoje mais uma aula da nossa EBD sobre o tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso texto nós vamos ler em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22 e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Efésios capítulo 2, 20 ao 22, nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Agora, em Mateus 7, nos diz assim: e todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia, e desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram a casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amados, por meio da reconciliação efetivada na cruz do Calvário, Cristo formou a igreja. Você pode conferir no texto em Efésios, no capítulo 2, versículo 13 e 19. O apóstolo Paulo, ele compara a igreja aqui em Efésios como um edifício em construção. E a pedra angular desse edifício, quem é? Jesus Cristo. Isso mesmo. E é sobre a pedra angular, Jesus Cristo, e o fundamento da doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, que é firmada todo o nosso evangelho. Queridos, a pedra angular que é Jesus. Bem, antes de falar sobre a pedra angular de Jesus, eu queria lembrar a você que o templo de Jerusalém ele era exclusivo de Israel, para o povo de Deus. E você pode conferir isso lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, versículo 16. Por causa da proibição que existia dos estrangeiros acessarem o templo, é que ocorreu uma inimizade imensa entre os gentios e os judeus. E Cristo veio abolindo algumas dessas leis cerimoniais e desfez essa inimizade entre os judeus e gentios. O ensino apostólico, ele lembra que Salomão reconheceu que o templo em Jerusalém não podia conter Deus. Você pode conferir isso em primeiro livro de Reis, no capítulo 8, versículo 27. E reafirma também a instrução de Estevão, que você pode conferir em Atos, no capítulo 7, do versículo 48, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Desse modo, tanto os crentes, gentios ou judeus, eles se tornaram o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. Você pode conferir em 1 Coríntios, no capítulo 3, 16. Vou ler para vocês, que diz exatamente assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Queridos, então nós vemos que nós somos o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. E nós somos pedras vivas deste edifício espiritual.
Então, pois bem, vamos falar da pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício era necessário haver uma pedra angular. Essa pedra, ela era posta no canto do prédio para que pudesse sustentar e alicerçar, firmar todas as juntas daquela estrutura. Para quê? Para manter as paredes em linha reta, em linha certa. E para você ter uma ideia, essa pedra angular, ela tinha uma dimensão grande, tanto é que há alguns anos atrás, em uma das escavações que ocorreu em Jerusalém, foi encontrado um monólito de cerca de 12 metros de comprimento. Bem, queridos, os apóstolos, eles testificaram Cristo como a pedra angular, como a pedra principal, como a pedra de esquina. Você pode conferir em Atos, no capítulo 4, versículo 11. Portanto, a pedra angular do novo santuário, santuário espiritual, é o próprio Cristo. E no Sermão do Monte, nós aprendemos aqui que a gente leu em Mateus, que o homem que edifica a sua casa na rocha, ele está edificando a sua casa em Cristo Jesus. Agora, os apóstolos, nós falamos aqui que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Bem, o termo grego apóstolo, ele significa aquele que foi enviado, o mensageiro. E eles foram testemunhas oculares de todo o ministério de Jesus, da sua morte e ressurreição. E o Paulo, ele foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 1, versículo 1. Queridos amados do Senhor, a palavra grega profetés significa proclamador, intérprete da revelação divina. E aqui em Efésios, preste bem atenção, que a gente leu no início, Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, pedra de esquina. Note bem que fala aqui apóstolos e profetas, ou seja, trata-se daqui dos profetas do Novo Testamento, tá? Não do Antigo Testamento, porque ele bota nessa ordem assim, os apóstolos e dos profetas. E é interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele assegura um mistério que no passado estava oculto, que tanto os judeus como os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo. Ninguém era preferencial. Todos eram participantes da promessa, pois essa promessa ela foi revelada pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. E assim, os profetas neotestamentários, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você pode conferir em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. E dessa forma, nós concluímos Jesus Cristo como a pedra angular. Os profetas, os apóstolos, fundamentaram a doutrina e os profetas, eles revelaram aquilo que ainda estava em oculto no passado. Queridos, então nós vemos aqui a comparação da igreja como um edifício em construção. Indica isso que nós, crentes em Jesus Cristo, estamos em um processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular é o próprio Cristo
e ela não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas também não podem ser revogados. E todo crente bem ajustado torna-se um templo no Senhor, santo do Senhor. Querido, fique na paz, que Deus continue abençoando rica e abundantemente a sua vida, mais e mais. Que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa ser aperfeiçoado a cada dia pela palavra de Deus, pela oração ao Senhor e pela presença do Espírito Santo na sua vida. Que o fruto do Espírito possa germinar a cada dia na sua vida até você estar na estatura perfeita de Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fica na paz.